Sabadão com clássicos no Brasil e na Espanha. Também tem jogos de Copa, da Copa da Inglaterra e o Campeonato Alemão. São os destaques desta edição do Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, sabadão, final de semana começando com vários jogos aí pelo Brasil e pelo mundo. E quem vai me ajudar na análise desses confrontos é ele, como sempre aqui, Matheus Montenegro. Que isso, como sempre aqui. Como sempre no programa. Perdeu a linha. Quer dizer, você está sempre ao meu lado. Vamos focar em futebol? Vamos que vamos, meus queridos. Temos aí Grenal, temos vários jogos pelo futebol europeu para destacar aqui também. Agora, para você, apostador. Muito bem, vamos começar aí com o Clássico Gaúcho, né? O maior do Brasil, Campeonato Gaúcho, né? Temos aí Grêmio e Inter, sábado 9 da noite, é o jogo aí, lá na Arena do Grêmio, Matheus Montenegro. Tá ajeitando meu cabelo aqui, tá meio bagunçado, tá vendo ali, né? Não era o momento, mas tudo bem. Não, é sim, você tava falando, é porque eu acabo puxando foco pra mim, né? Peço perdão. Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, meus queridos. Vamos dar uma olhadinha aí, informações, estatísticas, pra gente se embasar pra esse confronto. Ó, o QR Code tá aqui, você aponta a câmera do seu celular e pode baixar de forma gratuita, beleza? Como estão Grêmio e Internacional no Campeonato Gaúcho? O Grêmio é líder do seu grupo, teve a primeira derrota, inclusive, aí no seu último jogo, né? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E vai enfrentar o Internacional, que tem 13 pontos, esse que está invicto com 4 vitórias e 1 empate até aqui. Lembrando que, só para falar sobre esse regulamento, tá, do Campeonato Gaúcho, para explicar, são 3 grupos com 4 times em cada, só que já é semifinal direto, né? Não tem quartas de final. É o primeiro de cada grupo e o melhor segundo. Então, assim, cara, é um regulamentozinho aí meio ruim para os pequenos, né, velho? Difícil ter alguma zebra. Isso, exatamente. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? O Grêmio que perdeu do Juventude, duelo de Série A, 2-0, né? A primeira derrota do Grêmio aí nessa temporada, que antes vinha bem, né? Fez 5-0 no São Luís, 3-0 no Monson, 4-0 no Caxias e aí, acho que foi na estreia, né? Sim. Esse 0-0 contra o Brasil de Pelotas. Pois é, o time que ainda não havia sofrido gols, tomou 2 aí do Juventude, teve um golaço, inclusive, do Jean Carlos, né? Thiago Volpe, uma das principais contratações aí do Grêmio para esse ano de 2025 sendo criticado, né? Supostamente daria para pegar a bola ali naquela falta. E aí o Grêmio teve a sua primeira derrota e também o primeiro jogo que sofreu gols, né, velho? 5 partidas, 2 gols sofridos apenas, sistema defensivo relativamente bom. Relativamente não, tá bom, né? Bom, Grêmio até aqui. 4 jogos sem sofrer gol é muita coisa. Internacional começou bem também o Campeonato Gaúcho, 3-0 no Grêmio Esportivo Brasil, famigerado Brasil de Pelotas, que não gosta de ser chamado de Brasil de Pelotas, Grêmio Brasil, tá? Venceu o Avenida por 1-0, 2-0 no São José, 2-0 no Juventude e 2-2 no Guarani. A equipe Guarani de Bagé, né? Isso. E já vem aí a 4 vitórias consecutivas, todas elas sem sofrer gols, o Colorado. Isso, só tomou 2 gols, assim como o Grêmio, né? Assim que o Grêmio tomou no último jogo, o Inter tomou no primeiro jogo. Mas balançou as redes em todas as partidas, né? A equipe do Inter. E o Grêmio só não balançou em uma, né? Empatou sem gols na estreia. E nesse último também, né? E nesse último, 2 jogos, então. Bom, momento Bet Nacional na tela, Matheus Montenegro. Jogo na casa do Grêmio, clássico Grenal é sempre muito difícil, né? Assim, apostar em vencedor. Pois é. Os últimos até estão saindo uma quantidade razoável de gols, né? Sim, sim. E os clássicos no Brasil, de forma geral, têm saído muitos gols, né, velho? Campeonato Carioca aí, a gente já teve Vasco Fluminense 2-1, Botafogo Fluminense 2-1, os clássicos paulistas também saindo muito gol. No caso do Grêmio e Inter, tem uma curiosidade muito grande que o ambas marcam, ele não tem acontecido com tanta frequência. Porém, a gente tem que relativizar um pouco o fato dos adversários que os times tiveram até aqui, né? O Campeonato Gaúcho, o Grêmio e Inter sobram muito, a gente tem o Juventude agora também, né, como uma força aí, time de Série A, inclusive bateu o Grêmio, e o Grêmio acabou levando 2 gols quando enfrentou o Juventude, por exemplo. Então, assim, um confronto desse, muito nivelado, eu acredito que seja difícil demais prever qualquer coisa em relação ao resultado final. Acho que é de um risco muito alto tentar cravar quem vai vencer o jogo, pode pintar a vitória para qualquer um dos dois lados. E aí eu acabo preferindo realmente ambas marcam, cotação 1,71. Eu acredito que tende a ser um jogo movimentado. Os dois ataques vêm funcionando muito bem. As defesas também estão muito boas, é bem verdade. Mas eu acredito que os ataques vão acabar prevalecendo. Os dois times vão conseguir deixar seu golzinho e essa é a melhor pedida para o confronto. Muito bem, ambas marcam aí no Grenal. Nossa dica aqui no Bets do Dia. A gente sai do futebol brasileiro para o futebol europeu, mais precisamente na Inglaterra, falando da FA Cup. Né, temos jogos aí neste final de semana e a gente destaca o Manchester City, né, que tomou 5 aí do Arsenal, está voltando a ter a sua crise. Será? E pega o Leyton Orient. Né, vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, 9h15 da manhã, lá no Brisbane Road, né, a casa
do Leyton Orient, que é um time da terceira divisão do futebol inglês. O City, que inclusive nesse jogo é o que antecede o jogo contra o Real Madrid, né? Que já é terça. Pois é, tem esse ponto, né? O City pode acabar poupando aí algumas peças. Será? Vem de 5-1 também contra o Arsenal, o Manchester City, que, velho, quando parece que ele vai embalar, acaba dando uma vacilada. Timezinho ainda que... será que... É porque nas Copas ele tá acabando destoando, né, velho? De fato. Enfim, vamos chamar o aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí pra gente se embasar um pouco para esta partida entre Leyton Orient e Manchester City. O Leyton Orient que tá brigando ali pelo acesso, né? Ou é o sexto, ou é o sétimo colocado, salvo engano, da terceira divisão inglesa, né? Vem de derrota para o Stockport, por 1-0, antes disso havia vencido 2 partidas consecutivas, perdeu de 1-0. A gente vê que não é um ataque tão poderoso assim, porém o sistema defensivo tá dando uma segurada boa. Ah não, eu até me confundi, cara, foi 6-2 o jogo ali contra o Exeter, né? E antes disso, 2-0 em cima do Reading, né? Perdeu pro Stevenage, 0-0, 1-1. A gente vê que normalmente aí não sai tantos gols assim em jogos do Leyton, esse 6-2 que acabou destoando um pouquinho contra o Exeter City fora de casa, né? Isso é que acaba sendo curioso aí. Muito bem, vamos ver o City, né, que perdeu para o Arsenal no campeonato inglês 5-1. Antes vai ser o Bruges 3-1, né, jogo na Champions. E classificou a equipe aí para os playoffs. Antes perdeu para o PSG 4-2, aí teve uma vitória boa contra o Ipswich, né, uma goleada. Mas é um time que toma muito gol, né? Cara, o Manchester City toma muito gol. A grande questão é que, assim, quando ele teve jogos mais acessíveis aí nesse retrospecto recente, ele acabou deixando uma quantidade considerável de gols, tá? Fez 3 no Clube Bruges, meteu 3 também no Chelsea. Até em jogos mais complicados ali, como o Arsenal conseguiu deixar 1, pelo menos, PSG fora deixou 2. Mas o que eu gostaria de destacar é aqui. Contra o Ipswich, na Premier League, meteu 6. E há não muito tempo, na última rodada aí da FA Cup, ele meteu 8 no Salford, que inclusive era um time que sofria pouquíssimos gols, né, velho? E isso aí acabou dando uma sobrevida pro Manchester City, que vivia aquele período horrível antes disso, né? Até meteu 4 ali também no West Ham. Então, a grande questão é essa do City. Ele até não passa tanta confiança em jogos difíceis, né? Mas nos jogos fáceis ele tá conseguindo tirar de letra, tá conseguindo vencer até com certa tranquilidade e tá conseguindo deixar muitos gols também aí nessas partidas. Muito bem, vamos pro nosso Momento Bet Nacional agora, né? Porque a odd pro City é extremamente baixa, né? Não tem condição. Né? Não tem como. Temos que pegar aí... A odd do Leyton Orient é 20 pontos mesmo. Que loucura, hein? Se a zebra acontecer, alguém vai ficar rico. 5 aí já volta 100, meu filho. 50 volta 1000. Enfim, a gente não tá... não tá dizendo que vale a pena não, tá? Apenas trazendo aqui a informação. Inclusive, eu acho que a gente deve focar no Manchester City, né, velho? Não tem como. A gente até poderia destacar, Faber, mano, ambas marcam pela relação custo-benefício, tá? Isso. A odd tá muito alta, 2,24. É na casa do Leyton Orient, jogo único, tem esse ponto. E o Manchester City leva muitos gols, né? Então, assim... Pela relação custo-benefício, eu acredito que essa seja uma grande aposta, tá? Não vai ser a nossa dica, porque aqui a gente acaba adotando uma metodologia voltada mais para a segurança. E falando em segurança, eu já fujo de handicap também, tá? Por quê? Se a gente fosse apostar algo em termos de diferença de gols a favor do Manchester City, a gente teria que pegar o handicap menos 2,5 para o City vencer por 3 gols de diferença. Mas é o que a gente destacou. O City ele até tem conseguido marcar 3 gols aí em várias partidas, mas ele também sofre muitos gols, velho. Ele tomou 5 do Arsenal na última. Por exemplo, nos 2 últimos jogos que o City conseguiu marcar 3 gols, isso aqui seria head, porque foi 3-1 no Bruges e 3-1 no Chelsea, né? Isso. Então, ele marca 3 gols, mas não vence por 3 de diferença, porque acabou sofrendo também, né? Um sistema defensivo que deixa muito a desejar. Por isso, eu acredito que em termos de segurança, para esse confronto é melhor ficar no mais de 2,5 gols do Manchester City. Por quê? Se o City fizer 3 gols aqui, é green, é dinheiro no bolso. Já teve até jogo recente entre aspas, né? Nessa fase horrível que o City teve, que ele marcou 3 gols e não venceu, que foi no 3-3 contra o Feyenoord. Ele abre 3-0 e toma um empate. Então aqui seria green. E no handicap, ou até mesmo numa vitória do City, seria red, para você ter ideia. Então, considerando todos esses fatores, eu acredito que essa é a melhor opção para o confronto. Muito bem, então, 50 aí a nossa stake para Leyton Orient e Manchester City aí na Copa da Inglaterra, duelo de Premier League contra a League One. Bom, agora um duelo de 2 times da primeira divisão, né? A gente vai destacar agora Brighton e Chelsea. 2 times azuis também, né? Que isso, bela informação. Bela informação. Isso aí vai impactar vocês vão perceber aí, ó, nos escudos, né? Mais azuis diferentes. Circulares também, os escudos, olha só que loucura. Isso, exatamente. Tem um animal dentro também, os dois. Tem, exatamente. Muitas semelhanças, né? Sim, sim. Bom, sábado, 5 da tarde, lá no Amex Stadium, né? A casa do Brighton. Perfeito, vamos que vamos, né? Assim, tem um ponto que é FA Cup, né? Jogo único, tá? A gente tem que destacar isso aí. O confronto na casa do Brighton. Mas tem uma questão que
Os dois times eles só vão ter compromisso depois no outro final de semana, né? Que é pela... Não jogam no meio de semana. Não jogam no meio de semana, né? Só vão ter confronto depois lá na Premier League no final de semana seguinte. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha em informações para este confronto. Vamos ver as últimas partidas, né, dos dois times. O Brighton, meu amigo, que loucura, mano. 7-0. Velho, o Brighton começou bem a temporada. Era um daqueles times ali que a gente esperava fazer o que, por exemplo, o Nottingham Forest ou o que o Bournemouth meio que tá fazendo essa temporada, né? É um time que a gente botava expectativa aí de eventualmente conseguir brigar por uma Champions. É o time que poderia surpreender. A gente caracterizava o Brighton dessa forma, né? João Pedro tá lá, começou bem a temporada também, marcou gols decisivos, mas, velho, caiu bastante aí o Brighton, tomou 7-0 do Nottingham Forest na última rodada, vem de 2 derrotas seguidas, 2 jogos sem fazer gol, e perder em casa pro Everton também é inacreditável. Aí, curioso, antes disso, se bem que o United não tá lá essas coisas. Também não... Mas meteu 3-1 no United lá no Trafford, né? Enfim, timezinho instável demais, tá? O último jogo na FA Cup tirou o Norwich, a equipe ali que é um ioiô do caramba na Inglaterra, né? Meteu um 4-0 no Norwich. Mas, de forma geral, o nosso querido Brighton não tem passado tanta confiança aí na temporada. Muito bem, vamos ver o Chelsea, né? Que também não passa tanta confiança, mas passa mais, né? Passa mais, o bem West mais, Ham né? foi não tão fácil, né? 2-1 virou, né? Saiu atrás. Ambas marcam batendo, viu? Batendo, perdeu do City, né? 3-1. Aí venceu o Wolverhampton também sofrendo gol, empatou com o Bournemouth 2-2. Ele só não tomou gol quando pegou o Morecambe, que é 4ª divisão, né? Isso. Na FA Cup. Os 4 últimos jogos, o Chelsea sofrendo gol aí e marcando também, né? Ambas marcam batendo aí com frequência de jogos dos Blues. Muito bem, vamos para o nosso Momento Bet Nacional agora, né? Porque o favoritismo é do Chelsea. 2,19. É uma odd ali até interessante, mas... Não, mas pra ir na vitória seca... Jogo único, Copa às vezes tem modificações nos elencos, né? Cara, a tendência mais óbvia, assim, pra esse confronto seria o ambas marcam, mas aí eu tenho 2 contrapontos. O primeiro dele, a odd. Aqui já a gente Muito acaba baixo, perdendo um pouquinho de atrativo, né? Cotação em 47 apenas. E um momento negativo do Brighton também. São 2 jogos seguidos sem marcar gol. O time vem de uma goleada por 7-0 contra o Nottingham Forest. Então, assim... Não é um time que tá passando essa confiança toda, tá? E aí, qual é a alternativa que eu trago para esse confronto? Eu acredito que vai ser um jogo movimentado, que vamos ter gols. Porém, o mais de 2,5 também até tem uma odd ok, mas não é tão atrativo assim, né? Para sair 3 gols, já tem o meu pé atrás. Então, qual é a alternativa que eu trago? Utilizar a ferramenta do Criaposta para combinar dupla hipótese do Chelsea com mais de 1,5 gols no jogo. Aqui a gente vai ter uma odd 1,57. Eu acredito que seja bem difícil o Chelsea perder esse jogo. Não confio cegamente na vitória, mas acredito que o Chelsea não perde esse jogo, tá? E eventualmente, até se for empate, 1-1 é um placar plausível ali, tá? 2-2 eventualmente. Então aqui a gente fica protegido em relação a não ir na vitória seca do Chelsea e também fica protegido em, eventualmente, o Brighton não conseguir deixar seu golzinho. Até porque 2-0 Chelsea, por exemplo, é um placar também extremamente plausível. Então acredito que essa é a opção mais segura para o confronto. Muito bem, então o stake aí 50 no dupla hipótese para o Chelsea e o mais de 1,5 gols no jogo. Basicamente, o Chelsea não perder tirando o 0-0, não é isso? Perfeito. Muito bem. É o dupla hipótese do Chelsea sem o 0-0 e 1-0, né? Os dois não valem. Isso, 1-0 para o Chelsea também não dá. Bom, a gente sai da Inglaterra e vai para a Espanha, porque tem clássico de Madrid, tá? Líder contra vice-líder da La Liga, Real e Atlético, jogo bem interessante. Vamos colocar na tela as informações deste confronto. Sábado, 5 da tarde, lá no Santiago Bernabéu, a casa do Real, 23ª rodada da La Liga Espanhola, né? Jogo bem interessante, Real e Atlético, que nesse meio de semana jogaram pela Copa do Rei, né? Conseguiram avançar. Sim. De fase, o Atlético fez 5 no Getafe, o Real sofreu, mas eliminou o Leganés. E aí, Matheus Montenegro? Cara, jogaço, né? O Atlético de Madrid que deu uma melhorada muito boa aí, né? No retrospecto recente, chegou até a assumir a liderança também da La Liga. Campeonato Espanhol que tá bom, tá? A gente começou ali com o Barcelona líder até de uma forma isolada por um período. Aí o Barça caiu bastante de produção, perdeu jogos fáceis em casa para Las Palmas, Leganés. Acabou perdendo a liderança para o Atlético de Madrid e agora tá o bololô ali entre os 3 times, o Barcelona até um pouquinho atrás. E agora teremos esse clássico aí de Madrid, joguinho muito bom. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, inclusive, para poder nos embasar um pouquinho aí. 2 times cujo momento recente é maravilhoso, o Atlético de Madrid até um pouquinho melhor, tá? O Real Madrid teve uma derrota ali nos últimos 5 jogos, ganhou as outras 4, mas o Atlético de Madrid venceu 4 e o outro foi empate, né? Tabela de classificação, apenas 1 ponto separam os merengues para os colchoneiros. Real Madrid na liderança com 49 pontos e o Atlético é o vice-líder com 48. O Barcelona que fica de olho, né? Se 45 empatezinho ali vai torcer para Não, esse um dos dois perde pontos, né? Isso. Então, pro Barcelona, esse confronto aí, ele vai se aproveitar todo dia. Isso. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Real, que mais uma vez deixou aí 3 gols, né?
Com exceção desse jogo do Espanhol, né, que ele perdeu por 1-0, que não marcou gol, mas antes, os jogos do Real, todos eles saindo pelo menos 3 gols, né? Nos últimos 16 jogos, ele conseguiu marcar 3 gols em 13 deles. Absurdo, tá? Isso. A média do Real Madrid tá realmente impressionante. E em 15 deles ele conseguiu deixar pelo menos 2, tá? Ele só realmente não fez... Quando ele não fez gol com o Espanhol, todos os outros dos 16 jogos aí, ele conseguiu deixar pelo menos 2. E marcando 3 em grande maioria. Então, o Real Madrid é aquela coisa, velho. É um pouco de chover no molhado, né? Time que, enfim, engatou, né? Até mesmo aí um time que tem no banco um jogador como o Endrick, que tá jogando, conseguindo deixar seus golzinhos, né? Foi o responsável ali pelo segundo gol nessa partida contra o Leganés, diga-se de passagem. Time muito poderoso, né, velho? Favorito aí, onde joga, não estava muito bem na Champions League, mas agora que passou de fase também chega forte. E os colchoneiros? O Atlético fez 5 no Getafe, né, Copa do Rei, antes venceu o Mallorca 2-0, 4-1 no Salzburgo. Uma curiosidade, né, que o Atlético do Simeone era conhecido pela defesa forte, né, mas nessa temporada está sendo conhecido pelo ataque forte. Dificilmente passa em branco, marca gol em vários jogos, né, e placares, alguns deles até elásticos. Sim. Realmente é um time que faz muitos gols. Não, e teve uma sequência absurda de vitórias aqui, né? Começou lá no dia 31 de outubro aqui, um joguinho da Copa do Rei. E, meu irmão, ele só veio ficar sem uma vitória no dia 18 de janeiro, que foi contra o Leganés. E como você disse, né? Obviamente, toda essa sequência de vitórias ele marcou gols, mas a gente puxando aí um retrospecto recente da equipe, conseguiu marcar 11 gols nos últimos 3 jogos, né, velho? Quase que uma média de 4 gols por jogo aí. E assim, não foram jogos tão fáceis assim não, tá? Champions League ali, meteu 4, fez 2 no Mallorca, fez 5 no Getafe. Então, um timezinho cujo poderio ofensivo tá funcionando, fez uma grande contratação para essa temporada que foi o Julián Álvares, né? Segue com o Griezmann ali. Então é aquele famigerado time chatinho ali que gosta de complicar a vida de Barça e Real na Espanha. Muito bem, a gente pode até ver os confrontos recentes, né, entre Real e Atlético, porque ambas marcam bate com frequência, né? Sim. Bateu nos últimos 5, até mais. Até mais, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Surreal, né? Cara, vamos pro nosso momento Bet Nacional, que eu acho que vai ser o mais curto da história. Vamos lá. Bom, vamos lá. Odds aí de favoritismo, o favoritismo do Real, joga em casa, mas esse Atlético não dá pra você desconfiar, né? Apostar assim no Real, apesar da boa fase do Real, mas o Atlético também vem numa grande fase. Sim. E aí, Matheus, sobre o quê? Se não tem resultado final... Cara, até acho que o Real Madrid vai ganhar o jogo, mas se tem uma equipe que pode complicar bem a vida do Real, é o Atlético de Madrid, né, velho? Então, assim... Vamos de ambas marcam, né, velho? Não tem muito pra onde correr. Cotaçãozinha 1,67, 2 ataques poderosíssimos. Vai estar de boa, viu? Podia estar abaixo de 1,50. Cara, tá uma odd maravilhosa aqui esse 1,67, então não tem muito pra onde correr. Vamos nesse ambas marcam. Cotação 1,67 de Real e Atlético. Muito bem. Então aí tá feita a aposta aí, Real e Atlético, esse ambas marcam. Vamos agora pra Bundesliga, né? Campeonato alemão, Borussia Dortmund e Stuttgart, tá? O jogo que a gente vai analisar a partir de agora, jogo sábado, 11h30 da manhã, lá no estádio do Borussia, o Signal Iduna Park, lá em Dortmund. 21ª rodada aí do Campeonato Alemão, já no seu segundo turno. Matheus Montenegro. Joguinho bom, né, velho? O Stuttgart que vem crescido aí no futebol alemão, disputando o UEFA Champions League nesse ano, né? Foi vice-campeão, né, na temporada passada. Vice-campeão. Não foi nem o Bayern de Munique, né? Muita gente achando Isso. que tinha sido o Bayern de Munique, mas o Leverkusen foi campeão e a gente teve o Stuttgart como vice aí. Foi uma temporada atípica, né, do futebol alemão. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena pra gente ver informações aí das duas equipes. O Borussia até teve ali uma sequência de 3 vitórias sem vencer, mas já engata 2 vitórias consecutivas. O Stuttgart também não teve um momento recente muito bom, mas comparando aqui, a gente vê que realmente o Stuttgart é quem faz uma temporada melhor. Mais uma vez, está em 5º lugar com 32 pontos e o Borussia em 11º, mas tem esse ponto a ser destacado, tá? O Borussia é o 11º com 29. Tá bem embolado, né? Tá muito embolado o campeonato alemão. Ele tá apenas 3 pontos do Stuttgart, que é o 5º. Então ele vencendo esse jogo aqui, ele já encosta aí Confronto e direto. pode passar vários times ali nessa meiuca, né? Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Borussia Dortmund, que tem uma estatística que chama muito a atenção, que é o ambas marcam, né? Bateu surreal. em praticamente todos os seus jogos, só não marcou quando ele perdeu para o Pro Eintracht Eintracht. Frankfurt 2-0. Exatamente. E fora isso aí, uma alta sequência de ambas marcam. Acho que foram 10 dos últimos 11 que bateu esse Isso. ambas marcam, né? Surreal aí, os jogos do Borussia, realmente. Bateu contra o Bayern de Munique, né? Uhum. 1-1, deixou seu gol.
Sim, sim. E até jogos mais fáceis, assim, dentro de casa, Hoffenheim, ele acabou levando um também. Holstein Kiel, ele foi derrotado recentemente por 4-2. Ele conseguiu levar 4 gols do Lanterna. Isso acaba diz muito aí sobre a sequência recente aí do Borussia Dortmund, né? E vai enfrentar um Stuttgart, Fabermano, que a gente também observa essa estatística, né? Com exceção desse último jogo aí contra o Augsburg, que acabou destoando um pouco, a gente vai ver que o ambos marcam... Também, né? Foi Copa, né? O ambos marcam, ele bate com muita frequência. Não bateu nesse jogo do Augsburg e não bateu no jogo contra o Mainz, mas de forma geral o ambos marcam também, acontecendo com muita frequência. Ele marca muito gol, né? Ele marca muito. Até marca mais do que sofre, né? Então, são 2 ataques aí que marcam gols e o Borussia tem a questão de sofrer muitos gols, né? Exatamente. Bom, vamos pro nosso momento... Eu só queria destacar o 5-1 que o Stuttgart meteu lá no primeiro turno, tá? Pra cima do Borussia. Tem esse ponto aí. Muito bem, agora sim, vamos pro nosso momento Bet Nacional. Vamos lá? O favoritismo é do Borussia Dortmund. Sim. Dentro de casa, muito forte, né, velho? Só que a temporada do Stuttgart é melhor, né? O Borussia veio de 2 vitórias seguidas, pode até dar uma empolgada. E assim, tem aquele ponto que a gente trouxe, né, velho? Um tá em quinto, o outro tá em 11º, mas só 3 pontos que separam. Então, assim, a discrepância de uma equipe para outra ela não é muito grande, acaba achatando. E o fator casa eu acho que acaba sendo predominante aqui a favor dos aurinegros, né, do Borussia Dortmund. Mas ainda assim eu acho que é uma odd baixa pra gente confiar na vitória seca, tá? Eventualmente se fosse um empate no aposta do Borussia com essa odd alta aí, de 1,70 a 1,80, beleza, mas a vitória seca eu acho que é demais. E aí, Fabermano, Bundesliga. A odd nem tá tão boa assim, 1,49. Mas, velho, ambas marcam na Bundesliga. Beirando 1,5 é algo difícil. É uma competição que tem uma média de gols muito alta e principalmente jogos aí do Borussia e do Stuttgart, como a gente observou. Borussia é inacreditável. Quase que todo jogo do Borussia na temporada aí tem ambas marcas acontecendo. É um time que não vive um momento tão bom assim, até veio de 2 vitórias, mas teve derrotas pesadas recentemente. Tomou 4-2 do Holstein Kiel, que é o Lanterna. Levou 4 do Lanterna. Então, velho, acredito muito que o Stuttgart vai conseguir deixar seu golzinho e o Borussia é ainda mais provável, por isso a gente considera essa a melhor aposta deste sabadão. Vamos com selo Hotbet e vamos com o stake dobrado aí pra cima. Muito bem, então vamos cenzão aí nesse ambas marcam em Borussia Dortmund e Stuttgart, confronto direto, né, ali por uma vaga em competições europeias. Realmente deve ser um jogo bastante movimentado aí neste sabadão. Bom, com essa dica a gente chega ao final desta edição do Bets do Dia. Gostou daquele joinha? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você achou e vai nas nossas redes sociais, tá? @TVBetOficial, segue por lá para acompanhar todos os nossos conteúdos. Lembrando, jogue com responsabilidade, aposta só aquele troquinho do pão, tá? Nada além disso, enfim, jogue dentro das suas possibilidades. Perfeito. Valeu, Matheus Montenegro, valeu, Fábio. Tamo junto, até a próxima.